Boa noite, igreja. Que a paz do Senhor Jesus seja contigo, meu irmão. Amém? Bom, é motivo de muita alegria estar aqui. É sempre um sentimento de uma responsabilidade muito grande, porque falar do Senhor Jesus é algo que move a igreja, é algo que move a nós que estamos no poder da fala, crendo que o Senhor Jesus vai nos usar como uma ferramenta para que tenhamos uma palavra da parte dele para as nossas vidas nessa noite. E antes de chegar aqui, em casa, quando estava estudando, estava buscando no Senhor entendimento das Escrituras para conseguir trazer a palavra para a igreja, normalmente o meu coração fica sempre muito acelerado e aí eu começo a pregar para a Bia o tempo todo, e aí ela é a primeira pessoa a receber ali a pregação, humanamente falando, e hoje foi diferente. Porque eu estava com o meu coração muito voltado no Senhor, que eu falei, amor, hoje eu não vou falar. Hoje eu vou deixar para que o Senhor faça a vontade dEle no momento certo, na hora que tiver que falar. Porque eu falei, Senhor, eu quero entregar todo o nervosismo, tudo aquilo que tem a capacidade de me atrapalhar nas Tuas mãos. Porque eu creio que tem algo da parte do Senhor para nós nessa noite, tem uma palavra de Jesus para a gente, e eu creio que iremos caminhar nela no nome de Jesus. Amém? A palavra do Senhor, como tema principal que o pastor Luiz Cláudio nos deu nesse mês, está lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 7, no verso 13 ao verso 14, que vai falar sobre a porta estreita e a porta larga. Vai dizer o seguinte: o título é As Duas Estradas. Entrai pela porta estreita, larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta, e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Pode se assentar em nome de Jesus. Querido, antes de entrar na palavra, deixa eu compartilhar algo com vocês. Muitas das vezes a gente está tão distraído que a gente não percebe as coisas que o Senhor tem feito. E nesse domingo, e inclusive hoje especialmente, o Senhor tem ministrado no meu coração sobre disponibilidade. Ele tem ministrado acerca de estarmos disponíveis. E por incrível que pareça, talvez você tenha algo que te distraia aí em casa, talvez uma TV, talvez uma novela, uma série, alguma coisa. Mas eu tenho algo em casa que me distrai muito. E nos momentos que eu estou mais ocioso, é o momento que eu mais entro nessa distração. E no domingo, de tarde, eu falei, cara, isso aqui está me distraindo demais. Eu vou guardar isso aqui. Eu vou guardar isso aqui porque essa semana eu quero ter espaço, eu quero ter oportunidade de explorar outras coisas, quero estudar mais, eu quero estar mais disponível. Isso no domingo de tarde. Quando chegou a noite, eu passei ali, pastor filho, o irmão aqui não vai poder, você pode pregar? Eu falei, mas Senhor, mas já tão rápido. E a gente não entende, não estou querendo espiritualizar as coisas, mas eu acredito em propósito. Eu acredito que quando nós estamos disponíveis para poder viver algo no Senhor, Ele simplesmente nos conduz, porque o Senhor quer alguém que esteja apto e esteja disponível para poder trabalhar. E aí isso estava me distraindo demais. Mas louve ao Senhor que o pastor Luiz Cláudio foi usado por Ele, eu creio, para que eu pudesse estar aqui hoje e pudesse ter uma semana muito mais dedicada e voltada para Jesus. Porque nós vivemos numa correria, e depois que inventaram essa palavra correria, nunca mais ficou calma. Nunca mais. Então assim, a gente precisa ter o nosso tempo com Deus. Não significa que eu não tinha o meu tempo com Deus. Eu acordava mais cedo, eu orava, eu lia a palavra, ia para o trabalho. Às vezes, no momento que eu pegava mais cedo, eu não conseguia fazer. Mas o entendimento é que nós, enquanto cristãos, enquanto seguidores de Jesus Cristo, nós precisamos estar disponível e estar nos alimentando da palavra do Senhor, para estarmos fortalecidos e vencermos os dias. Amém? Querido, para que a gente consiga entrar nessa palavra central, que é o tema da noite, sobre a porta estreita e a porta larga, a gente precisa primeiro se localizar aonde que nós estamos dentro do capítulo.
E esse capítulo 7, ele está dentro de um contexto do Sermão do Monte, onde Jesus Cristo vai trazer alguns ensinamentos para os judeus. Ensinamentos esses que começam lá no capítulo 5. Antes de nós chegarmos no 7, que é a palavra central, eu queria conduzir a você no capítulo 5, para que a gente consiga ter o entendimento até a gente conseguir chegar ao 7, no verso 13 e no verso 14. Porque eu gosto muito de contexto, eu gosto muito de buscar o que foi falado antes, o que foi falado depois, para que então eu ore ao Senhor, para que o Senhor traga uma ministração e traga um entendimento sobre aquilo que nós estamos lendo. E eu creio que essa leitura vai ajudar a gente a entender o porquê que aquele capítulo 7 e o verso 13 e 14 foi dito por Jesus. No capítulo 5, Jesus começa com o Sermão do Monte. Mas por que Jesus fez o sermão, construiu esse Sermão do Monte? Porque naquela época, os fariseus e os escribas, eles construíam um sistema religioso que influenciavam as pessoas. As pessoas estavam cada vez mais religiosas e oprimidas, sem o entendimento do que era o reino de Deus, sem o entendimento daquilo que de fato era a base que Jesus estava pregando. E Jesus estava curando por onde passava e a multidão o seguia. Até então que no capítulo 5, Jesus resolve iniciar o Sermão do Monte. E ele começa com as suas bem-aventuranças, que vai dizer: vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. Ou seja, não tinha só a multidão, mas tinha os seus discípulos também ali. E ele passou a ensiná-los, dizendo: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdias. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem e mentindo disserem todo o mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Então Jesus começa trazendo todo esse entendimento, uma parte introdutória para os judeus, para os oprimidos, para as pessoas, aquela multidão que estava diante de Jesus, inclusive os seus discípulos, que estavam seguindo a Jesus, mas também precisava de uma base forte, porque eles seguiam a Jesus, não os discípulos, mas a multidão seguia Jesus pelos milagres, seguia Jesus simplesmente porque Jesus curava, porque Jesus fazia maravilhas ao meio deles. E Jesus estava trazendo entendimento: e não é só isso, não é só cura, eu tenho muito mais para poder oferecer para vocês. E então essas bem-aventuranças começam a ser iniciadas por Jesus, para que eles tenham uma base, para que eles sejam direcionados, para que eles sejam fortalecidos na palavra e não sejam apenas uma multidão seguindo sinais, seguindo profecias, seguindo teorias, mas que eles possam seguir a Jesus, porque Ele era e Ele é o caminho, a verdade e a vida. E não haveria outro caminho, e não haverá outro caminho além dele. E eu não vou ler do 5 até o 7, mas eu vou destacar alguns pontos que me chamaram a atenção e que vai ajudar na nossa caminhada, até o capítulo 7, no verso 13 e 14. Ainda no capítulo 5, lá no verso 27, no 27 não, no 43, do amor ao próximo, é o título. Ouviste que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filho do vosso Pai Celeste, porque Ele faz nascer o sol sobre os maus e bons, e vir chuva sobre o justo e injusto. Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes somente aos vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo?
Então o Senhor Jesus, Ele está nos convidando a fazer algo diferente do que o mundo faz, a andar simplesmente na contramão do mundo, a simplesmente ter o entendimento do reino de Deus estabelecido na terra, para que as pessoas tenham o entendimento de que nós não pertencemos a esse mundo, mas pertencemos a Deus. E ainda aqui, no verso 48 vai dizer: portanto, sede vós perfeitos como perfeito é o vosso Pai Celeste. E no capítulo 6, ele vai orientar como se deve dar esmolas. Quando, pois, deres esmola, não toques trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, ao dar-lhes esmola, ignore a tua mão esquerda do que faz a tua mão direita, para que a tua esmola fique em secreto, e o teu Pai que vê em secreto te recompensará em secreto. E na sequência ele vai falar sobre como devemos orar. E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás ao teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vem em secreto te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições como os gentios, porque presumem que pelo muito falar serão ouvidos. Querido, o Senhor Jesus, Ele está olhando para os nossos corações. É interessante a gente observar, e acho que, eu creio que a gente deveria estar lendo esses sermões, os sermões de Cristo, e esse principalmente, todos os dias das nossas vidas. Porque tem ensinamentos aqui que muitas das vezes no decorrer do nosso dia a dia a gente acaba esquecendo, acaba passando batido. E quando a gente começa a ler, a gente percebe totalmente o contraste da época com aquilo que de fato Jesus queria estar ensinando para todo mundo. Porque os fariseus e os escribas, eles tinham a palavra, eles tinham a teoria, mas na prática eles não seguiam. O coração deles estava totalmente distante de Jesus, estava totalmente distante daquilo pelo qual o Senhor Jesus queria ensinar, queria que eles praticassem. Porque o Evangelho não tem a ver somente com teoria, tem a ver com comportamentos, tem a ver com práticas, tem a ver com viver a palavra, tem a ver com renúncia, tem a ver com dor, não tem a ver com vaidade, querido. E tem mais um ensinamento que eu destaquei, que mexeu muito comigo, que ainda no capítulo 6, no verso 16, vai dizer: como jejuar? Quando jejuares, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram o seu rosto com o fim de parecer aos homens que jejuam. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto, com o fim de não parecer aos homens que jejuais, e sim ao teu Pai em secreto, e teu Pai que vê em secreto te recompensará. A luz e as trevas, no verso 22, são os olhos lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se porém os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, que grandes trevas serão. Querido, esses ensinamentos estão totalmente ligados à nossa vida com Deus, está totalmente norteando aquilo pelo qual Jesus espera de cada um de nós que o seguimos, a tudo aquilo que Jesus espera de nós, para que sejamos cristãos fortalecidos na fé, para que estejamos firmados na rocha que é Jesus Cristo. E aqui tem uma base para poder fortalecer a igreja. E essa última parte que eu li, a gente já entra no capítulo 7, e que nós entramos no tema principal. E esse tema principal, eu separei alguns trechos aqui para poder fazer a leitura com a igreja.
E diante de algumas pesquisas, eu busquei algumas conexões com a passagem principal sobre porta estreita e a porta larga. E se a gente observar lá em Salmos, no capítulo 1, verso 6, vai dizer: pois o Senhor conhece o caminho do justo, mas o do ímpio perecerá. E se a gente observar em Provérbios, no capítulo 4, no verso 18 a 19, vai dizer: mas a vereda dos justos é como luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser perfeito. E no Evangelho de João, no capítulo 10, no verso 1 a 2, vai dizer: em verdade vos digo, o que não entra pela porta do aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Aqui o Evangelho de João está trazendo um entendimento para a gente acerca de atalhos, porque no Evangelho de Mateus ele vai falar acerca da porta ser estreita e da porta ser larga. E quando falamos de porta estreita, nós trazemos um entendimento que não tem como você olhar para trás, não tem como você passar sem olhar para aquilo que você está adiante. E quando falamos de uma porta larga, você tem espaço para poder olhar para trás, você tem distrações, você tem condições para poder se distrair com muita facilidade. Mas quando nós falamos de porta estreita, se a gente observar no grego, o grego vai dizer que o conceito de estreito é estenós, o que significa muito intuitivamente que é um lugar com difícil acesso, curto. E quando olhamos para a expressão apertado, no grego vai dizer tlibó, que é um lugar também intuitivamente fácil de chegar, mas vai falar sobre um lugar comprimido, pressionado, sob pressão. E eu creio que é exatamente dessa forma que é o Evangelho. Então quando Jesus fala para nós que a porta é estreita, mas muitos não vão conseguir passar por ela, vão escolher a porta larga, porque se olharmos para dentro de nós, dentro da nossa carnalidade, se não tiver Jesus ali, querido, nós somos totalmente incapazes de escolher a porta estreita, porque a nossa carnalidade não vai permitir. Ainda que nós querêssemos escolher, nós não conseguiríamos escolher, porque nós estávamos mortos em delitos, mas o Senhor Jesus ele veio, remiu o pecado e nos reconectou com o nosso Deus. Mas quando nós falamos de porta estreita, nós falamos de uma centralização e de um cristocêntrico, aonde você não tem opção, aonde ali não entra a vaidade, aonde ali não entra o seu eu, aonde não entra o orgulho, aonde não entra a bagagem, querido, porque é muito apertado. Não tem como você levar as coisas do passado, porque não tem espaço. O Senhor está te dizendo: cara, esqueça tudo que passou, esqueça o que está lá atrás e olha para o alto. E quando você está numa porta estreita, eu queria te convidar a imaginar uma porta estreita, onde você não tem o campo de visão da sua lateralidade, a sua visão periférica ela é totalmente constrangida, porque você só consegue olhar para frente. E o Senhor Jesus ele nos convida a olhar para o alto, a olhar para frente, porque nessa porta estreita não tem espaço para teorias, não tem espaço para as nossas próprias vontades. Você precisa renunciar o seu eu, você precisa sacrificar o seu eu e as suas vontades. O Senhor está dizendo: se você quer a porta estreita, negue a si mesmo, tome a tua cruz e siga-me. Agora, se você olhar para a porta larga, querido, você vai ver um evangelho voltado para um vento que te conduz para diversos pontos. Você vai ver um evangelho de prosperidade, onde pessoas dizem que Deus vai fazer, e Deus está falando: eu nunca falei isso, eu nunca disse isso. Porque é um evangelho cheio de vontades, cheio de orgulho, cheio de vaidade, onde pessoas são mais apaixonadas pelo palco, não falo nem o altar, mas pelo palco, por estar diante dos outros, do que por amor à palavra do Senhor Jesus, do que amor pela verdade do Senhor Jesus.
Porque quando nós amamos a verdade, ela nos liberta, ela nos transforma, ela tira de nós toda a carnalidade, querido, entendendo que nós somos incapazes de escolher a Jesus se não for pelo Espírito Santo do Senhor. As Escrituras, querido, ela vai dizer que até a vontade de adorar não vem de nós, vem dele, porque tudo vem dele e volta para ele. Não tem como, irmãos. Nós precisamos ter o sentimento de privilegiados, de honrados por ter sido chamado por Cristo para estarmos aqui hoje. Porque se não fosse ele, querido, eu não sei você, mas eu certamente estaria, não sei, de repente morto, não sei. Porque o Senhor, quando nos resgata e nos tira das trevas e nos coloca na sua maravilhosa luz, Ele tira todo o carrapicho, Ele nos limpa, Ele nos transforma. Ele começa uma transformação de dentro para fora, ao ponto de você mesmo nem se conhecer mais. E de pessoas que talvez que não tiveram tempo para olhar para você e falar: Paulo, como você está diferente, irmão. Como você está diferente, irmão. A sua forma de falar está diferente. O brilho nos teus olhos está diferente. Isso não vem de vós, é dom de Deus, querido. Mas eu quero traçar aqui também algumas pessoas, alguns profetas na Bíblia que me chamaram muita atenção e que tem muito contexto com essa ministração que o Senhor queimou no meu coração para poder trazer. Nos evangelhos também vai contar a parábola do jovem rico. E esse jovem rico, ele chega para Jesus e fala: bom mestre, que farei eu para herdar a vida eterna? E aí Jesus começa a responder para ele, fala primeiro: e aí, bom? Não, bom é meu Pai, bom é Deus que está nos céus. E aí Deus começa a falar para ele: tá, você cumpre os mandamentos, não adulterarás, honra o teu pai e a tua mãe. E ele: sim, eu cumpro isso desde a minha juventude. E se comparar os evangelhos, vocês vão observar que em parte dos evangelhos vai dizer que Jesus o amou. Mas quando Jesus faz um mapeamento e olha para o coração dele, vai perceber que o coração dele não estava em Cristo. Porque Jesus vai dizer para ele o seguinte: então, ok, você cumpre a lei, você cumpre, parabéns, conjecturando eu. Mas vamos ver agora um outro teste se você passa. Pega tudo que você tem e vende aos pobres, e assim você terá um tesouro no céu. E depois você vem e me segue. Só que isso pareceu para o jovem rico algo duro demais, porque o coração dele não estava em Cristo. O coração dele estava no tesouro, estava nas riquezas. E querido, eu não estou pregando contra as riquezas. Está tudo bem termos o conforto, está tudo bem termos uma casa boa, um carro legal, temos condições, está tudo bem. Mas não está tudo bem quando o dinheiro deixa de ser somente dinheiro. Não está tudo bem quando nós colocamos os nossos tesouros na frente de Jesus e idolatramos aquilo. E Jesus está dando um grande ensinamento para ele: não adianta você ter tudo isso se eu não habito aí. Eu preciso habitar no teu coração. E aí ele simplesmente sai, aquele jovem entristecido, e vai embora. Porque o Senhor está olhando o coração, querido. Um outro exemplo está lá em Atos, no capítulo 8, que vai falar sobre a ida de Pedro e João em Samaria. E eles estavam ali orando e impondo as mãos para que eles pudessem receber o Espírito Santo, porque o Espírito Santo até então, segundo as Escrituras, não havia descido sobre eles, sobre Samaria. Então eles começam a impor as mãos e as pessoas eram batizadas no Espírito Santo. E aí chega Simão, que era um mago, um mágico da época, um vidente. E aí ele meio que fica impressionado com aquele dom. E ele chega para Pedro e tem o interesse de comprar o dom.
porque ele entendia na cabeça dele que ele poderia enganar as outras pessoas para que pudesse ter mais dinheiro. Então, mais um exemplo de que o coração de Simão não estava sobre o dono dos dons, mas estava apenas nos dons para que pudesse beneficiá-lo em função de dinheiro. E então Pedro começa a falar para ele, para que ele se arrependesse, para que então talvez ele pudesse ser perdoado, porque aquilo que ele pedia era algo tenebroso, porque Jesus, ele estava estabelecendo os dons através da vida de Pedro, mas o interesse era fazer com que Jesus fosse conhecido, e Simão estava totalmente interessado nos benefícios que os dons poderiam trazer para ele a nível financeiro. E não é esse o entendimento das Escrituras, querido. Um outro exemplo que eu trago, quem lembra de Balaão? Balaão foi um profeta onde é narrado em Números, do capítulo 22 ao capítulo 26, e no 31, verso 16 também vai dizer lá quando Moisés dá um ultimato para ele. E Balaão era um profeta que era conhecido também como vidente, e ele estava, o mais interessante, querido, o que me chamou muita atenção e me prendeu muito essa passagem, porque Balaão era conhecido como profeta, e quando a gente olha para a história de Balaão, a escritura, o texto nos faz entender que ele era alguém conhecido, que era alguém respeitado pelas profecias, porque tudo que ele profetizava acontecia. Era alguém que tinha relacionamento com Deus, era alguém que Deus colocava as palavras dentro da sua boca para ele falar, era alguém que orava e Deus respondia. E então, sabendo disso, Balaque, rei dos Moabitas, ele estava temeroso porque Israel estava simplesmente ganhando todos os conflitos porque Deus era com eles. E então Balaque, entendendo o medo que ele estava sobre Israel dominar os Moabitas, tomar os territórios e matar todo mundo, ele chega e manda os mensageiros príncipes ir a Balaão para que ele profetize contra Israel. E os mensageiros chegam a Balaão, e Balaão fala: ok, deixa eu consultar o meu Deus, e o que ele disser, assim eu farei. E aí quando ele consulta a Deus, Deus fala para ele: você não vai com eles, porque você não vai amaldiçoar aquele povo que eu abençoei. E então ele volta essa mensagem para os mensageiros de Balaque e fala: eu não vou amaldiçoar aquele a quem Deus abençoou. E então quando Balaque recebe essa palavra, ele fala: então eu vou dobrar a aposta, eu vou dobrar, eu não vou mandar os mesmos príncipes, eu vou mandar príncipes mais honrados. E pega os príncipes mais honrados e manda até Balaão e fala: dobra a oferta. E quando ele começa a gerar um entendimento de oferta, de prêmio para Balaão, me traz o entendimento de que Balaão se sente atraído pelo prêmio. E aí quando esses novos príncipes chegam a Balaão, ele fala: deixe-me consultar novamente a Deus para saber o que ele vai dizer acerca disso. E aí Deus fala assim: não, ok, eu vou deixar você até aí com eles, mas você vai falar aquilo que eu colocar na tua boca. E ele: ok, então, tudo bem. E aí ele acorda de manhã, prepara sua jumenta, monta nela e vai. Só que os versículos a seguir vai dizer que Deus se ira, porque ele vai nesse sentido. Só que o coração dele não estava naquilo ali, querido, naquilo que Deus queria fazer. O coração dele estava no prêmio, o coração dele estava no tesouro. E aí então ele no seu jumentinho, ele começa a ir. E aí, por três caminhos, o Senhor manda um anjo com a sua espada desembainhada na frente dele, parado para que ele não pudesse seguir, para que ele não pudesse fazer aquela profecia contra Israel. E aí quando ele para, e é incrível que a jumenta, ela percebe e enxerga o anjo do Senhor, mas ele não enxerga o anjo do Senhor. E ele simplesmente se ira com a jumenta e começa a espancá-la. E aí pela segunda vez, a mesma coisa. O anjo vai e para na frente. E ele não vê o anjo e a jumenta vê, e toma uma atitude diferente. Até que pela terceira vez,
o texto vai dizer que num caminho estreito, eu queria que você repetisse comigo, querido, um caminho estreito, o anjo do Senhor aparece de novo para Balaão e a sua jumenta. E aí então o Senhor abre os olhos dele, porque a jumenta ela começa a falar, e eu não sei se seria uma linguagem humana mesmo, simplesmente era um sussurro que fez com que Balaão entendesse aquilo que ela estava dizendo. Mas ela começa a questionar: mas por que você está me espancando? Não estou eu contigo desde o momento que eu passei a ser sua? E por que me espancaste? E Balaão fala: a minha vontade era de te matar. E aí o anjo começa a falar com ele: eu é que gerei essa condição para que você não fosse. Eu tinha interesse de intervir para que você não fosse, mas porém eu vou permitir que você vá até Balaque, mas você só vai falar aquilo que eu mandar. E assim pareceu bom aos olhos de Balaão. E Balaão vai. E quando chega lá, ele recebe um direcionamento de Deus. Aí ele pede para que Balaque pudesse preparar os novilhos, para que pudesse fazer todo o movimento, o ritual, para que então ele pudesse falar com Deus e realizasse a profecia contra Israel. Só que aquilo que Deus abençoou, querido, ninguém pode amaldiçoar, querido. E quando ele tentou amaldiçoar, ele não conseguiu, porque Deus não permitiu. Deus não permitiu. E ele tentou pela primeira vez e não conseguiu. Ele tentou pela segunda e ele não conseguiu. E ele tentou pela terceira e também não conseguiu. E então Balaque se ira com ele e fala: Balaão, eu te trouxe até aqui para você amaldiçoar e você está abençoando. O que está acontecendo contigo? E ele fala: eu não posso amaldiçoar a quem Deus abençoou. E ele sai. E ele vai para sua casa e Balaque continua lá, vai para o seu território, e Balaão volta da onde ele veio. E então o capítulo vai se desenvolver. E é interessante notar que lá no verso 16 do capítulo 31 de Números, vai dizer Moisés dizendo, Deus ordenando para que Moisés matasse todos aqueles que haviam coabitados com as mulheres moabitas. Porque Balaão, ele não profetizou, mas internamente ele construiu uma conspiração. Ele fez com que as mulheres moabitas coabitassem com os israelitas. E dessa forma houve uma interação onde era totalmente proibida por conta dos deuses pagãos. Então a cultura israelita e judaica não permitia que ele se relacionasse com outros povos de deuses pagãos. Então quando isso aconteceu, houve um racha. E a Bíblia narra mais de 20.000 pessoas que estiveram dentro desse processo e que foram mortas por conta dessa condição. E então Balaão, ele não conseguiu profetizar, mas ele gerou essa condição. E Moisés, no verso 16 do capítulo 31, se eu não me engano, vai trazer esse entendimento para a gente. Porque os olhos dele e o coração dele estava voltado pelo prêmio. Estava voltado pelaquilo que Balaque poderia oferecer a ele. Mas o que me chama a atenção é que era alguém que se relacionava. Era alguém que tinha intimidade com Deus. Era alguém que estava, digamos, no momento como hoje, era alguém que estava dentro da igreja ouvindo a palavra. Alguém que talvez pregava. Mas Deus sonda os corações, querido. Ele sabe a intenção do coração do homem. Eu e você possamos ser enganados, talvez. Mas o Senhor Jesus jamais ele pode ser enganado. E para toda ação existe uma reação, querido. Por isso que quando nós estamos na presença de Jesus, nós precisamos valorizar isso. E nós precisamos nos entregarmos de corpo, alma e espírito. Nós precisamos entregar o nosso coração para Cristo. Não tem a ver somente com palavras, não tem a ver com uma ministração eloquente. Tem a ver se o teu coração está direcionado sobre aquilo que você está falando. E se o teu coração está em Cristo. E se Cristo está em você. Porque se Cristo estiver em vós, tudo que pedirmos a Ele,
Ele nos concederá. Aleluia, Jesus. Eu poderia citar outros profetas também, outros homens de Deus que iniciaram a sua jornada de fé com Cristo, mas que por algum momento não se desviou, por algum momento desobedeceu. Poderíamos citar Saul, que foi escolhido para ser o rei, porque se destacava no meio da multidão por aparência, porque o povo pedia um rei. Mas quando ele chega lá no final, ele desobedece. Ele sacrifica, ele oferece algo que somente os profetas poderiam. Quando o profeta havia dito para ele para que ele não fizesse o sacrifício, até que o profeta chegasse, ele foi lá e fez o sacrifício, porque estava com medo. Então, querido, o que a gente entende com isso? Que o medo, ele não pode nos paralisar. Nós precisamos ter o entendimento de que se Jesus declarou algo sobre as nossas vidas, nós precisamos esperar com paciência no Senhor, porque no momento certo há de acontecer. Isso é palavra. Porque estreita é a porta, querido, mas larga é o caminho, e espaçoso o caminho da perdição. E ainda que eles queiram escolher o caminho estreito, mas se não tiver a presença de Jesus, se não tiver o Espírito Santo, a coisa vai se complicar, querido. Por isso que o verso vai dizer que muitos escolherão um caminho largo, muitos não passarão, muitos vão chegar naquele dia e falar: Senhor, mas eu orei em teu nome, mas eu profetizei, pessoas foram curadas. E Jesus vai dizer: apartai-vos de mim, porque eu nunca te conheci. Porque se Jesus não mandou falar, não fala, querido. Se Ele não mandou profetizar, não profetiza, querido. Não faça aquilo que Jesus não mandou você fazer, porque nós pagaremos um preço por isso. E quando eu estava estudando essa palavra, eu estava até conversando com a Bia, sei lá, acho que eu fiquei umas 3 horas, sabe? E eu não falo isso por vangloria minha, eu falo isso pelo efetuar do Espírito Santo, que quando eu estava estudando, querido, eu nem percebi a hora passar. Você não percebe de tão rico que é a palavra, porque ela começa a entrar no teu entendimento, ela começa a entrar no teu coração, e você começa a sentir algo que você sente que não tem a ver com as suas habilidades, não tem a ver com a sua carnalidade. Isso está totalmente ligado a Ele, a Cristo, que é a videira verdadeira. E se nós não estivermos ligados a Ele, a gente não consegue nada. Nada. Não tem como. Para encerrar, querido, eu quero orar contigo em nome de Jesus. Você pode ficar de pé? Que nessa noite o Senhor Jesus continue ministrando em nossos corações. Que nessa noite o Senhor Jesus nos faça refletir sobre as nossas condutas perante a Ele. Que o Senhor Jesus e o Teu Espírito Santo possa fazer com que venhamos a fazer uma autoavaliação sobre o caminho que nós temos seguido. Se estamos no centro da Sua vontade, se estamos sendo transformados pelo entendimento da palavra, para que experimentamos qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Cristo. Ou se é necessário ajustar as nossas caminhadas, se o nosso coração ele está no caminho certo, se nós temos colocado a nossa confiança no homem, ou se nós temos colocado a nossa confiança
numa palavra que Jesus nunca liberou, ou se estamos esperando por algo que o Senhor nunca decretou. Senhor Jesus, venha nos ajudar a alinhar os nossos entendimentos, Jesus. Queremos te seguir de corpo, alma e espírito, Jesus. Queremos, Senhor Jesus, declarar nessa noite que nós somos pó, Senhor Jesus. Queremos nos humilharmos na Tua presença, Jesus. Queremos, Senhor Jesus, declarar que Tu és santo, que Tu és o nosso Deus. Queremos, Senhor Jesus, te adorar na beleza da Tua santidade. Não queremos emoções, Jesus. Queremos entendimento a cada dia mais de quem Tu és, Jesus. Existem tantas correntes teológicas, Senhor Jesus. Pai, mas nós acreditamos em Ti, Jesus, que é o nosso Salvador, aquele que morreu e aquele que ressuscitou também, aquele que se entregou para que houvesse uma reconexão entre o homem e Deus. Pai, nós Te agradecemos, Jesus, porque se nós estamos de pé hoje, é porque o Senhor permitiu. É porque o Senhor, pela Sua infinita misericórdia, nos concedeu mais uma oportunidade de estarmos aqui ouvindo a Tua palavra, Senhor. Pai, eu Te peço perdão se por algum momento, Jesus, eu falei algo que não convinha, Senhor. Eu peço perdão à Tua igreja, Jesus, se por algum momento, Senhor, eu fugi da Tua palavra, Senhor Jesus. Mas eu peço ao Senhor que o Teu Espírito Santo venha cortar, Senhor Jesus, como uma espada no coração da Tua igreja, Senhor Jesus, através da Tua palavra, discernindo o certo do errado, Senhor Jesus, gerando cada vez mais amor, Senhor Jesus, gerando cada vez mais sede e fome pela Tua palavra, Senhor Jesus, cada vez mais sede pelo entendimento da Tua palavra, Senhor Deus, porque queremos ser cristãos, Senhor Jesus, fortes, Senhor Jesus. Não queremos mais, Senhor Jesus, aquele leitinho. Precisamos de uma comida sólida, Senhor. Queremos ter o entendimento do Senhor falar e nós reconhecermos a Sua voz. Queremos, Senhor Jesus, ouvir uma palavra, Senhor Jesus, e ter a certeza de que foi o Senhor que direcionou, Deus. Queremos ter discernimento do Teu Espírito, Senhor Jesus. Queremos receber dos Teus dons, Senhor Jesus. Queremos, Senhor Jesus, ter o equilíbrio, Senhor Deus, sermos pacientes, Jesus, termos a longanimidade, Senhor Deus, a temperança, Senhor Jesus, ter os Seus dons de cura, Senhor Deus, porque a Tua Escritura nos convida a procurar o melhor dom. Isso não é errado perante ao Senhor, eu creio, porque a Tua Escritura não nos deixa mentir e não nos deixa enganado, que devemos sim procurar os melhores dons, Senhor. Queremos profetizar no Seu nome, Jesus. Queremos impor as nossas mãos, Senhor Jesus, e através do Teu Espírito Santo a cura acontecer, Deus. Queremos liberar uma palavra através do Teu nome, Jesus, e vidas serem libertas, Jesus, e correntes serem despedaçadas, Senhor Deus, e os grilhões caírem, Senhor Jesus, no poder que há no Seu nome, Jesus. Não queremos apenas falar no Seu nome como se fosse um nome comum, mas queremos liberar uma palavra diante do Seu nome e uma mudança acontecer, Senhor. A atmosfera mudar, Senhor Jesus. Os corações serem alcançados pela Tua paz, que excede todo entendimento, Jesus. Não queremos, Senhor Jesus, simplesmente um arrepio, Senhor Deus, porque sabemos que a Tua presença é muito mais do que um arrepio, Senhor. Sabemos que a Tua presença gera transformação, que a Tua presença gera liberdade, Senhor Jesus, porque onde há o Teu Espírito, ali há liberdade, Deus. Não queremos ser confundidos, Senhor Jesus. Queremos ter clareza, Jesus, de quem Tu és. Nos tome pelos Teus braços nessa noite, Jesus, e nos faça entender mais de Ti, Jesus.
porque nós somos dependentes de Ti, Senhor. Nós não somos nada, Senhor Jesus. Nós não somos, Senhor Jesus, merecedores, Senhor, mas pela Sua graça, a qual nos é ofertada de graça, Senhor Jesus, e pela Sua infinita misericórdia que nos alcançou, nós oramos a Ti, Jesus, e pedindo que o Senhor venha sobre a Tua igreja, Jesus. Alcance os corações, alcance as mentes, Jesus. Sobre aqueles que entraram aqui, Senhor Jesus, confundidos, Jesus, com a mente perdida, Senhor Deus. Talvez com o entendimento de que hoje seja o último dia. Pai, sobre Teu Espírito Santo, Jesus, eu peço a Ti que visite essas mentes e esses corações, Jesus. Nos torne cada vez mais apaixonado pela Tua palavra, Jesus. Nos torne cada vez mais apaixonado pela Tua presença, Deus. Queremos acessar a Tua presença de maneira irrepreensível, Jesus. Queremos acessar, Senhor Jesus, o Santo dos Santos, Deus, e sentir a Tua presença, Senhor, sem culpa, Jesus. Acessar a Sua presença, Senhor Jesus, porque assim como Isaías, que habitava no lugar de pessoas com impuros lábios e tinha os lábios impuros, Pai, toca na nossa boca, toca na nossa mente, toca no nosso coração, nos nossos olhos, nos nossos ouvidos, Senhor Jesus, para que estejamos aptos a ouvir a Tua voz, Jesus, e não sermos confundidos, Jesus. Pai, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por essa noite, Senhor. Muito obrigado, Jesus. Aleluia. Que o Espírito Santo possa falar melhor no coração da igreja, em nome de Jesus. Querido, mas antes, eu queria perguntar se existe alguém que queira se reconciliar com o Senhor, ou que queira, através do entendimento de quem é Jesus, queira se entregar a sua vida para Ele. Eu não vou te oferecer a Jesus como se fosse um produto, querido, mas eu quero te ofertar, ou melhor, mas eu quero te apresentar alguém que mudou a minha vida, e alguém que pode mudar a sua vida também. E eu não falo como alguém que ouviu falar, mas alguém que viveu isso, alguém que vivia nas trevas, e que o Senhor resgatou e trouxe para a sua maravilhosa luz, sem a menos um merecimento. Não merecia nada, eu merecia a morte, mas Ele teve misericórdia de mim, Ele teve misericórdia de nós, e Ele nos alcançou. Então, se o teu coração está queimando por isso, e você tem um desejo de vir aqui à frente e se reconciliar com o Senhor, ou entregar a sua vida para Ele, esse é o momento, querido. Esse é o momento. Talvez você se desviou por algum motivo. Talvez você se cansou na sua caminhada. Talvez a igreja te feriu com palavras que Jesus nunca disse. Ou simplesmente, talvez, você se cansou. Mas eu creio numa palavra revelada de Jesus, que traz renovo, que traz restauração, que traz novidade de vida, que traz uma realidade diferente daquela a que nós enxergamos. Eu creio numa palavra que tem o poder de mudar a sua vida, de mudar as nossas vidas. Eu não tenho poder, querido, o pastor não tem poder, mas essa palavra aqui tem. Ela carrega um poder muito mais forte do que um exército carregado de metralhadoras. Essa palavra, ela tem mais poder. Ela tem mais poder do que uma arma de fogo, porque ela pode penetrar entre a alma e o espírito e dividir. Amém? Pastor, pode orar pelo irmão?
onde o pecado é perdoado, as culpas são levadas. Eu quero estar nesse lugar, Pastor. Amém. Eu quero agradecer a Deus pela vida do Gil, né? Essa mensagem que Deus colocou no coração dele. Amém. Agradeço pela vida de todos vocês, nossos irmãos visitantes, né? André, sua esposa, né? E todos vocês queremos te agradecer nessa noite. Amém. Agradecer também pela vida do Gil, né? Essa mensagem que Deus colocou no coração dele, né? Que é os dois caminhos. Ele já pregou, já falou. Mas vocês já repararam que a Bíblia fala sempre assim, duas coisas, né? Tipo assim, o que é o oposto de Deus? O diabo, não é isso? Qual é o oposto do bem? É o quê? Mal. Qual é o oposto da luz? As trevas, né? E Jesus então vem agora aqui no Novo Testamento falando sobre os dois caminhos, né? As duas portas, a larga e a estreita. Jesus estava falando mal das portas, larga e estreita? Estava falando mal? Não. Ele estava usando como exemplo, não é isso, Lucas? Estava dando exemplo da dificuldade que é, né? Então assim, o evangelho seguir o evangelho é difícil, né? Que é a porta estreita. Vocês sabem o que significa espelunca? Quem sabe o que é espelunca? Né? Espelunca, tem alguém rindo aí? Espelunca é caverna. Espelunca é caverna. E quem é que sabe o que é espeleólogo? Quem sabe? Alguém sabe não? Ninguém sabe não? Espeleólogo são aqueles exploradores de caverna. Eu estava vendo na televisão esses exploradores de caverna, pastor. Não é caverna comum, é caverna subterrânea. Aqueles que vão entrando por dentro da terra, sabe? Não sei se vocês já viram, né? Eu vou entrando por dentro da terra, pastor, mas é assim, não é coisa larga, é bem estreita, né? Que tem que entrar, tem que ter desenvoltura no seu corpo, tem que contorcer o seu corpo para poder passar no meio da rocha, das lamas e chegar até o objetivo dele, 500 metros, 600 metros, 1 quilômetro, 2 quilômetros, né? Por dentro da terra, né? Coisa só maluco faz, né? Mas tem maluco para tudo, né? Então, a dificuldade que eles têm de chegar no seu objetivo, né? São exploradores de caverna subterrânea. Então, o evangelho é mais ou menos assim, é dificuldade. Para a gente alcançar nosso objetivo é muito difícil, né, Luca? É muito difícil. O evangelho, seguir a Cristo, é difícil. Por isso que Cristo ele falou sobre a porta estreita e a porta larga. A porta larga é facilidade, a porta estreita é dificuldade, né? Então, porque a vida é difícil, porque seguir a Cristo é difícil, né? Então nós vamos desistir, amém? Amém? Tem como falar amém. A pastora falou amém também, mas ninguém vai desistir não, amém? Não vamos desistir, vamos seguir em frente. Para terminar, a gente estava lá no terreno, lá onde é que vai construir o templo. Aí o pessoal está cavando as sapatas, entendeu, Paulo? O engenheiro esteve lá, marcou, né? Marcou o local das sapatas e começamos a cavar. Aí teve uma sapata daquela, o pessoal cavando, quando estava a uma certa profundidade, encontrou, né, um pedaço de viga, de coluna de concreto, de uma obra antiga que tinha lá, que estava lá no solo, tinha sido aterrado, né? Aí eu falei assim, a gente não vai conseguir cavar essa sapata aí não, por causa do tamanho, entendeu? Do concreto que estava lá dentro, ferro, né? E a gente falamos assim, agora, o que vai fazer? Não tem como
mudar a sapata de lugar, porque o engenheiro calculou tudinho, então não tem como mudar. Eu falei, agora, o que a gente vai fazer? Aí cadê o diácono Paulo? Está aqui. Ele pulou dentro da sapata com uma marreta, que ela pesava mais do que eu, ele e o Marquinhos junto. Uma marreta enorme, né? Ele deu 3 marretadas, pastor, que o troço espatifou, entendeu? Aí o Marquinhos desceu, cortou a ferragem, nós tiramos. Então, assim, na vida, a gente pode desistir de nada, né? O evangelho é difícil, o caminho é estreito, que nem o Gil falou aqui, né? É estreito, é difícil, mas nós não vamos desistir. Vamos passar por dentro dessa caverna aí com muita dificuldade, contorcendo o corpo. Vamos pegar uma marreta espiritual aí, vamos quebrar as rochas, né, Gil? E vamos chegar até o final em nome de Jesus, amém? Então, agradeço a vida de cada um de vocês. Dia 16 agora outro, sábado agora outro, vai ter o primeiro culto do departamento de homem, tá ok? E domingo agora não tem ceia, vai ficar para o terceiro domingo, e também não haverá escola bíblica, tá ok? Vamos terminar então com o louvor, pode ser? Pediu o Lucas, né, para tirar o louvor, e vamos estar encerrando em nome de Jesus.